tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Good afternoon, everyone, and welcome to the opening class of the graduation course and all the students of the remote education. This afternoon, we are going to debate entrepreneurship with the president of the Enactus organization. We want to thank the authorities we have here, Professor Cleverson Pereira, our Dean Marcos, Professor Janete Brunstein, our Pro-Dean. Janete, thank you. And I want to thank also all the teachers and other students who are following us in this platform and through our Mackenzie's YouTube channel. For those who want, you can ask your questions to our speakers in the link and the description for the YouTube channel. There will also be available a form with a satisfaction survey, and this research is very important for all our events and our department. We are going to start our speech. I don't know if before we start, Professor Janete, Professor Kleber, would you like to say something? Professor Cleverson? Good afternoon, everyone here. I'm going to say some very quick words, but I do believe it's everybody here knows this, but it's important to mention that this is a university.
So I always think it's important when we're talking about any type of initiative to really ask ourselves why. Why is it important that we foster social entrepreneurship among university students? The educators at Mackenzie, the students that are at Mackenzie have many demands on their time and expertise. You have to make choices every day about how you spend your time, how you build your syllabi, what you teach and don't teach. And so I think it is an important question to ask. Why should we foster social entrepreneurship among university students? And the thesis that I offer to you is that the answer to this question is that never before has the world needed more globally informed, impact-minded leaders. And social entrepreneurship is a way to grow that leadership pipeline. At the same time, Generation Z, the generation of students that are in schools now, are demanding this impact-focused opportunities in how they live, in how they learn, in the types of jobs that they are taking. And so fostering social entrepreneurship among university students is a way to both create this talent pipeline that the world needs and match the demands of Gen Z to recruit and attract even more students who are ready to take on this leadership challenge. So let's dig in to this question. When I think about the question of why should we foster social entrepreneurship, I think it's really important to note the problems that we are here to solve right now. As you all well know, we are in a time of converging crises, unlike the world has ever faced. Climate change is continuing unabated. It is affecting some of us more than others. The COVID-19 pandemic has created tremendous upheaval in every sector of the world, and we are just now beginning to emerge in some areas. And conflict is alive and well in so many regions of the world, not the least of which we see happening today in Europe with the Russian invasion of Ukraine. And so this combination of climate, COVID, and conflict is leading to outcomes that we absolutely must address, and particularly Mackenzie students, as those who are charged with caring for humanity, must be called to address during this time. COVID-19, according to the United Nations, has led to the first rise in extreme poverty in a generation. The proportion of global population who are refugees has more than doubled since 2010. Climate change, as we know, we are not making progress towards the indicators that the global team has said we need to change. And basic needs like access to safe drinking water and sanitation are still a critical challenge for billions and billions of people around the world. So this is the world that we find ourselves in at this moment. The good news, that is, and I always want to keep the good news in front of us when we think about creating positive change, is that the world has said we know more is possible. The world has set a set of collective goals to achieve by 2030 called the United Nations Sustainable Development Goals, or the Global Goals. And each one of these 17 goals is putting forth a vision of the world that is better for all people, more just, more equitable, more fair, more sustainable. And so we have collectively, as a global community, said that despite the problems of the world, we know that something different is very possible. And so with that vision in mind, how do we actually work to achieve it? What I know to be true in my own lived experience, what I suspect you know to be true from your experience, and what the data shows when we look at history, is that solving complex problems and resolver problemas complexos e realizar grandes objetivos é uma questão de liderança. Acontece como líderes audaciosos, como vocês, trabalham num ecossistema para criar mudanças aonde vocês vão. Nós sabemos que não existe um único setor capaz de mudar
causar mudanças. Nós precisamos de líderes dedicados a impactos e mudanças no governo, em empresas, na política. Nós precisamos de líderes em todos os lugares, mas eles precisam partir de uma base, de uma visão maior desses problemas e oportunidades mundiais. E essas lideranças para a mudança precisam ter as qualificações e as competências que nós sabemos que são essenciais para o futuro do trabalho, como criatividade, trabalho em equipe, inovação, a disposição de falhar e aprender com isso. Essa mentalidade empreendedora, que acredita que a mudança é possível, mesmo não sabendo qual é o caminho agora. Então, a nossa hipótese na Enactus é que esse é o tipo de liderança que nós precisamos para criar mudanças, para contribuir para esses objetivos de desenvolvimento sustentável, e é isso que a gente tenta fazer. A gente também sabe que tem uma liderança latente gigantesca na geração Z e que todos são comprometidos com essas mudanças ambientais. Essa é talvez a geração mais engajada politicamente na história do mundo. Essa geração se preocupa mais com a sustentabilidade do que qualquer geração anterior, e eles estão influenciando todos nós. Eles são advogados, defensores de direitos humanos, de combate a mudanças climáticas, estão envolvidos em políticas nacionais e internacionais, eles estão protestando, eles estão levantando dinheiro, eles estão engajados e lutando. E como sociedade global, nós temos que usar esse poder da geração Z para criar a liderança que nós precisamos. O que eu acredito é que empreendedorismo social é uma maneira de fazer isso. E o que eu quero fazer agora é mostrar para todos vocês e apresentar para todos vocês qual o papel da Enactus na promoção desse tipo de empreendedorismo social entre alunos universitários e na criação de lideranças que nós precisamos, usando o compromisso da geração Z com o impacto social e ambiental. Como a Paula falou na apresentação, a Enactus é uma rede global que trabalha no mundo todo para educar, inspirar e apoiar jovens para usar negócios para mudar o mundo. É por isso que a gente existe, é isso que a gente faz. Mas é importante saber que nós não estamos sozinhos. Eu vou falar sobre a Enactus hoje, mas assim como nós acreditamos que mudanças e o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis é possível, a Enactus é apenas uma abordagem para a criação desse tipo de liderança, e nós somos parte de um ecossistema global. Há mais de 1,2 bilhões de jovens no mundo entre 15 e 24 anos. Vocês representam 16% da população total do globo. E cerca de 400 mil de vocês, pelo menos até antes da pandemia, estavam matriculados na universidade. E alcançar esse mercado imenso requer um ecossistema inteiro. E eu encorajo vocês a olhar outras iniciativas nesse universo e vejam quantas organizações estão trabalhando para investir nesse tipo de trabalho. E nesse ecossistema, qual especificamente é o papel da Enactus? Primeiro, é importante vocês saberem qual é a nossa visão, qual o mundo que nós queremos alcançar. E a visão que a Enactus tem é que nós estamos trabalhando pelo dia onde jovens líderes no mundo inteiro vão usar a inovação e as suas capacidades de negócio para construir um mundo sustentável onde todos possam ter sucesso. A nossa missão é promover algo que promova essa criação. Eu trabalho numa
rede global com líderes no mundo todo, incluindo os nossos colegas da Enactus Brasil, para educar e inspirar esse trabalho. E parte disso é trabalhar com universidades como vocês no Mackenzie para criar essa mudança. O trabalho que nós fazemos na Enactus é focado em criar um impacto nos alunos, e nós usamos para isso um modelo de experiência na educação para implementar uma educação, um currículo de educação baseado na experiência. Isso envolve duas coisas. O que nós sabemos é que, através do programa da Enactus, os alunos estão desenvolvendo a mentalidade, os hábitos, as capacidades críticas que eles precisam para o futuro em qualquer situação do mundo. Nós sabemos que os funcionários do futuro precisarão de capacidades diferentes da geração atual. Os líderes que nós estamos criando precisam ser capazes de questionar o status quo, de se adaptar com mudanças e de verem inovação como oportunidade. E a nossa pesquisa mostra que os alunos da Enactus, através do seu currículo, eles acabam tendo um desempenho melhor que seus colegas nessas capacidades e nessa mentalidade que eles vão precisar mais. Ao mesmo tempo, nós temos um impacto nos alunos, e os alunos passam pela nossa educação, nosso currículo de educação experiencial, eles ganham essas capacidades e, ao mesmo tempo, eles estão criando empresas sociais que têm impactos positivos nas pessoas, no planeta e na prosperidade. Em 2021, nós atingimos dezenas de milhares de alunos, mais de 40 mil alunos em mais de 35 países. Esses 40 mil alunos criaram iniciativas de empreendedorismo que tiveram impacto positivo em mais de 11,6 milhões de pessoas. Eles tiraram mais de 531 mil pessoas da pobreza. Eles aumentaram o acesso a alimentos mais saudáveis a mais de 1.300.000 pessoas. E essas são iniciativas de empreendedorismo que os alunos estão fazendo com sucesso, assim como alunos do Mackenzie, e esses alunos, ao mesmo tempo, estão desenvolvendo ainda mais capacidade para continuar a fazer esse trabalho de impacto positivo na sociedade depois que eles saírem do Mackenzie. E esse trabalho está acontecendo agora no Mackenzie. Nós temos uma filial da Enactus no Brasil, a Enactus Mackenzie, que está trabalhando com os alunos agora. Ela foi fundada em 2014. Hoje nós temos vários membros trabalhando em dois projetos, duas iniciativas de empreendedorismo dentro da comunidade do Mackenzie. Vocês veem que um desses problemas que a Enactus Mackenzie está tentando resolver é a de pobreza durante a menstruação. Eles querem ter certeza que mulheres no mundo inteiro tenham o material que elas precisam para administrar os seus ciclos menstruais. A outra iniciativa é a Rota 33, que tenta ajudar jovens no mundo, no Brasil inteiro, que estejam em posição de vulnerabilidade social para que eles consigam desenvolver as qualificações que eles precisam para conseguir empregos e ter um desenvolvimento especial. E eu quero falar sobre algumas formas que vocês podem se envolver com a Enactus Mackenzie para que vocês podem começar a ser empreendedores social e começarem a trabalhar nesses projetos o mais rápido possível, hoje mesmo. E por que nós precisamos do empreendedorismo social e qual o papel? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que torna a Enactus única e como nós estamos desenvolvendo essa mentalidade e essas capacitações de empreendedorismo social dentro de universidade, no Mackenzie, mais de 3 mil universidades no mundo todo. O principal item do que nós acreditamos seja mais eficiente para promover o empreendedorismo social entre alunos da universidade é o conceito da educação por experiência. Nós não acreditamos que isso é algo que você possa ler, ouvir numa palestra e você vai sair fazer. É algo que você tem que aprender fazendo. E a educação, com base na experiência, está na essência do nossa estratégia de desenvolvimento de liderança. Passando pela nossa teoria de mudança, como a gente faz
para alcançar essa noção e por que nós achamos que esse tipo de educação é tão importante? Em primeiro lugar, aquela visão, o que a gente está querendo arrumar? Como a gente ajuda os jovens a desenvolverem as capacidades de inovação de negócio para criar um mundo sustentável onde todos tenham sucesso. Mas isso exige um monte de coisa. Eu sei que a gente tem, eu estou vendo aqui aparecer que tem várias iniciativas acontando aí pelo mundo, pelo Brasil. Nós temos outras universidades com um corpo docente como o do Brasil, implementando inúmeros programas. Eles trabalham com universidades para criar equipes que trabalhem com a Enactus. E essas equipes trabalham com os seus professores para descobrir o que eles podem fazer para ajudar a sua comunidade, que eles podem criar soluções de negócios que pudessem atender às necessidades e abraçar as oportunidades que essa situação existe. E esses são resultados que a gente vê acontecendo com todos os alunos que estão dentro dos projetos da Enactus, projetos que os alunos estão implementando ou a partir dos quais eles já estão tendo resultados. E nós vemos que nossos parceiros das universidades conseguem atrair, reter e desenvolver alunos. Esse é um programa que os alunos querem participar e que eles sabem que vai adicionar a sua capacidade pessoal. E como resultado desse modelo de educação, eles se formam preparados para criar impacto. Eles são cidadãos de valor no mundo, não apenas como cidadãos, mas como empreendedores que estão preparados para entrar em multinacionais e em governos e pensar de forma criativa como solucionar esses problemas. Muitos desses alunos pegam suas experiências da universidade e para ampliá-las e levá-las para o mundo de negócios e pensando como contribuir para a solução dos problemas globais. E isso é o tipo de trabalho que a Enactus faz para criar mudança no mundo. Mais uma vez, esse trabalho tem um impacto positivo sobre todos os alunos e através dos alunos. Os alunos saem desse programa não apenas com toda a qualificação que eles precisam para o seu sucesso no futuro, mas causando um impacto agora. E além da educação, com base na experiência, o que torna esse programa único e que é importante para promover o empreendedorismo social, essa é uma abordagem com base em trabalho de equipe. A gente, às vezes, vê o pessoal celebrando o sucesso de uma pessoa nas notícias, a gente sabe que, no fundo, você precisa de um time para ter sucesso. O impacto acontece graças ao trabalho de equipe. A Enactus trabalha com diversas equipes de estudantes dentro dos campos, reunindo gente que tem capacidade e talento para marketing, para engenharia, para tecnologia, para ciência, para a área de humanas, sociologia. Todas essas qualificações, todos esses talentos são essenciais para criar uma equipe altamente competente e cheia de recursos para criar um impacto. Isso permite que os alunos saibam que eles estão abordando um problema, uma oportunidade na sua sociedade de uma forma que vá criar impacto positivo. O que nós sabemos também é que a diversidade entre os estudantes é essencial para criar mudanças sustentáveis. E a diversidade entre os alunos faz parte das equipes da Enactus para aumentar esse impacto. No mundo todo, mais de 40% dos alunos da Enactus são os primeiros a fazer faculdade. Eles, com frequência, vêm de famílias ou comunidades que passaram por dificuldades econômicas, e essa proximidade aos desafios é a chave da inovação. Ninguém sabe melhor que eles o que vai funcionar para os seus problemas. Nós sabemos que os alunos nos programas da Enactus representam diversidade racial, social e de gênero. E essa diversidade
é que vai ser capaz de promover o empreendedorismo social. Nós sabemos que essas equipes têm que ser diversas em todas as suas dimensões. Outra coisa que nós achamos que é essencial para promover o empreendedorismo social é ser global. Nós somos uma rede global e isso leva ao nosso impacto. Nós tentamos ser uma rede com base local, mas alcance global. Os alunos têm a possibilidade de ter contato com essas redes gerais. O que eu quero dizer com essa raiz local e alcance global é que os alunos têm a oportunidade de aprender profundamente o que acontece dentro das comunidades brasileiras, mas nós acreditamos que conectar alunos que tenham a mesma mentalidade em lugares diferentes do mundo vai acelerar a mudança, fazendo com que eles aprendam o que está funcionando no outro país. Imagina com que rapidez a gente conseguiria causar mudanças no mundo se estudantes na Nigéria que estão trabalhando no upcycling de plástico tivessem conexão com estudantes no Rio de Janeiro que estivessem trabalhando no mesmo problema, como eles poderiam compartilhar seus conhecimentos e as suas experiências para ter sucesso mais rápido. Essas são as coisas que nós achamos que são essenciais e nós devemos promover para o sucesso. Outra coisa que nós usamos para Enactus para promover o empreendedorismo social é a ideia de concorrência. A gente acha que a concorrência promove inovação. Quando você está competindo para quem tem a melhor a ideia, você tem mais motivação. Então, o Enactus criou uma competição mundial para promover essas ideias incríveis. Ao mesmo tempo, as nossas pesquisas mostram que, ao mesmo tempo que a competição, a concorrência promove a inovação, é a cooperação que consegue ampliar o alcance dessas inovações. Então, competição e colaboração juntas podem criar a mudança para o mundo que a gente quer ver. O resultado disso é que a gente vê no mundo, nos últimos 46 anos, desde que nós criamos a Enactus, é que os alunos que saíram da Alumni, como o Matheus do Mackenzie, estão fazendo um impacto incrível. Esse impacto é reconhecido por fontes globais. No mundo todo, nós temos muitos ex-alunos da Enactus que estão representados na lista da Forbes dos 30 jovens com menos de 30 anos com maior chance de sucesso no futuro. E vocês veem alguns exemplos disso na sua tela. E nós sabemos que essa rede continua crescendo e que o impacto que os alunos têm enquanto estudantes, ele cresce com o mundo. E o Matheus é um dos que trouxe mais impacto recentemente com o trabalho que ele começou no Mackenzie. E nós temos mais de 3.000 pessoas que foram afetadas positivamente, diretamente pelo trabalho deles, com as inovações que eles promoverem. Eles estão trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, e esse trabalho, na minha opinião, vai acabar transformando o país, aumentando o acesso à habitação de qualidade e digna em todo o país. É por isso que eu acredito que se nós não promovêssemos o empreendedorismo social no Mackenzie e no mundo, esse impacto e a capacidade de transformar e individualizar nações inteiras, é a crença que tudo isso é possível que leva o nosso trabalho na Enactus. Com isso, nós acreditamos na Enactus que investir em alunos que criam ações de empreendedorismo social vai trazer um mundo melhor para todos. É por isso que nós investimos tudo isso e por isso que nós promovemos o empreendedorismo social entre todos os alunos. Agradeço a vocês pelo seu tempo e a sua atenção e estou ansiosa para ouvir os seus comentários e as suas perguntas durante os próximos momentos. Obrigada.
Olá, Robin, nós aqui agradecemos. A sua palestra foi muito interessante. Eu estou aqui acompanhando o chat, acompanhando os comentários dos professores no meu WhatsApp, e todo mundo estava super interessado, então te agradeço muito. A gente vai colocar aqui no chat e no descritivo o link para vocês encaminharem as perguntas. Por favor, os alunos acessem o link. De qualquer forma, eu já tenho algumas perguntas aqui para a gente começar, enquanto eles vão encaminhando as perguntas. A primeira pergunta é, vendo a sua apresentação, são tantos projetos em tantos lugares do mundo, a gente tem alguma ferramenta, uma plataforma que a gente pode conhecer esses projetos, os times dos outros países, ou por regiões, para a gente talvez se conectar? Existe algum jeito? That is an excellent question. Thank you. Uma excelente pergunta. Obrigada, Paula. Sim, se você for para enactus.org, nosso website, você consegue ver o que nós estamos fazendo pelo mundo. Especialmente no Brasil, nós temos um comitê aqui no Brasil, e que nós temos aqui tudo o que está acontecendo em todas as universidades que fazem parte desse projeto. Eu sei que muita gente quer aprender muito mais. Nós queremos saber quais são os interesses que vocês têm, para que vocês também possam se envolver. Você também pode achar muito mais coisa nesse website da Enactus, e você pode assistir os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Porque Muito os alunos legal. estão envolvidos em muitos outros projetos. Todo o país e todo o continente que consegue trabalhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm um acesso muito maior hoje a mais instrumentos para reduzir a fome. Por exemplo, trabalhar com plantações, trabalhar com projetos que podem ser tão inspiradores, porque nós podemos assistir a vídeos, entender o que está acontecendo no mundo. Perfeito. E a Enactus já pensou em fazer projetos desse tipo com alunos antes da universidade, alunos mais jovens do que o universo da universidade? We have. Our core program does serve college and university students. Nós temos, sim, alguns projetos para pessoas de outras idades e em alguns outros países. O projeto piloto já está acontecendo com alguns alunos de ensino médio e alunos até mesmo mais novos. Nós precisamos entender como é que a nossa educação experimental pode ser adaptada para servir os alunos de outras séries, porque aí nós sabemos se nós conseguiremos desenvolver e se isso pode ser benéfico para as outras pessoas ao longo dessa prática. Então, é algo que nós estamos realmente considerando e estamos verificando o que está acontecendo com os projetos pilotos em outros países para saber se podemos implementar. E nós também temos algumas organizações no nosso ecossistema global que são especializadas em trabalhar com os mais jovens. Então, é uma oportunidade muito boa para fazermos uma parceria. Assim, as duas partes ganham. Desculpa, meu microfone estava fechado. Aproveitando que a gente está pensando em parceria, como que vocês gerenciam essa questão das parcerias de repente, multinacionais que queiram patrocinar ou os projetos mesmo dos alunos, ou mesmo atividades da Enactus? Como é que vocês interagem com o mundo corporativo, não do empreendedorismo social, do empreendedorismo de negócios? Yes. Very, very good question. Muito boa a sua pergunta. Nós vemos que as empresas realmente investem na Actus. Nós vemos que existe um movimento global que foca, de fato, no papel que os negócios têm na sociedade. No mundo todo, nós estamos vendo empresas
organizações de toda sorte, levando o seu trabalho para um nível muito mais alto, especialmente no âmbito do trato com as pessoas e o impacto que eles têm na sociedade e no planeta. Isso significa que todas as partes interessadas, não só os acionistas, estão interessados nessa melhoria. E eu vejo que esse movimento, como ele está acontecendo, vemos a Actus como uma empresa que é parceira. Eles, sim, gostam de pensar nesse investimento com a Actus, porque pode ser uma estratégia deles melhorarem os seus objetivos sustentáveis, seus objetivos como empresa e para o planeta. E nós vemos também que existe uma maneira de nós criarmos o impacto no mundo. Eles também investem na Enactus porque veem o poder desse talento. Porque eles sabem que os alunos envolvidos na Enactus, esses que estão no nosso projeto no Mackenzie, eles têm diversas habilidades que podem ser utilizadas ao longo da sua carreira e contribuir na empresa. Eles querem acesso a esse tipo de talento que tem mentalidade de impacto, tem informação global e tem muitas habilidades para entrar com inovação e conseguem trabalhar em equipe e tem uma competência bem global. Esse é o tipo de alunos que eles querem contratar. São pessoas que nós vemos na Enactus, são essas pessoas. Perfeito, até você comentou aqui de alunos do Enactus Mackenzie. Logo depois da sua fala, a gente vai trazer 2 alunos da Liga Enactus Mackenzie para apresentar para toda a comunidade acadêmica quem são eles, né, e como funciona. Então, acho que vai ser muito interessante para os nossos alunos que estão escutando para tentarem entender. Até uma das perguntas que tem a ver sobre isso é como participar ou fazer parte de um projeto da Enactus. Então, a gente já vai ter os nossos alunos comentando sobre isso. Vou passar para outras perguntas aqui. Como você enxerga a atuação do Brasil com seus projetos em comparação com outros países da Enactus? Com certeza, eu acho que os projetos do Brasil têm muita força, especialmente no empreendedorismo social e inovação. Eles são apaixonados, são brilhantes, trabalham muito, trabalham duro e que são criativos. Os projetos que estão chegando aí do pessoal do Brasil são incríveis. Eu acho que o desafio aqui é que nós oferecemos para o pessoal do Brasil, e normalmente, quando eu converso isso com as pessoas, é esse equilíbrio entre a competição e a colaboração. Muitos dos alunos gostam muito da ideia de participar de competições. Eles ficam pensando, nossa, quem é que pode impactar mais a sociedade com um projeto? Mas as competições das quais eles participam é só um pequeno passo, não é a linha de chegada desse projeto. Eu quero lembrar a todos aqui que a competição, ela serve para dar força para essa inovação, mas a ideia é colaboração muito mais que competição. Se você continua impactando com o seu projeto, é porque é a colaboração que realmente vai gerar esse impacto de longo prazo para esse mundo que nós estamos querendo criar. Eu procuro pedir, então, para vocês, pensem, como é que vocês podem colaborar aí no Brasil? De repente, vocês podem trabalhar com desafios similares e formar uma equipe. Encontre equipes, pessoas em todo lugar do mundo que pensem mais ou menos no que você está fazendo e como é que vocês podem compartilhar essa informação entre fronteiras. Eu acho que isso pode mudar e fazer uma grande diferença. E quem sabe vocês não criam alguma coisa de impacto realmente mundial? Muito interessante mesmo. E muito difícil também, né? Pensar em como conectar todo mundo. Eu acabei ligando o áudio original. That is the challenge that we are always working on. Sim, exatamente. Exatamente. Eu estou com uma pergunta aqui que é bem interessante. Como os governos veem a atuação da Enactus? Como vocês se relacionam com os diversos governos? Yes, it's a very good question. And governments around the É uma world. pergunta incrível.
O mundo todo, os governos estão preocupados com a inovação, o desenvolvimento de talentos e, com certeza, querem saber muito sobre o que pode acontecer. Eles estão de olho, eles acham que isso é um elemento chave na estratégia da inovação. Nós temos estratégias, nós temos relacionamentos diferentes, depende muito do que eles têm interesse. Por exemplo, temos uma parceria hoje com o governo alemão, o BMG. Eles estão fomentando a inovação com equipes Enactus em todo o mundo, especialmente no impacto que pode ocorrer diretamente lá na África. Temos o governo alemão focando na África. Então, nós estamos trabalhando com essa oportunidade para que os alunos possam sair da África e encontrar-se em outros pontos do mundo, ou até mesmo no Brasil, com soluções de design, ou tentem alguma solução para os desafios que os africanos enfrentam hoje. São oportunidades que o governo ajuda a fomentar lá na África e pode ser benéfico para tantos outros. Nós também trabalhamos com o governo quase como a ONU, a Unicef, tudo isso para nós podermos trabalhar com competição de inovação e tentar apontar o que pode ser feito em pontos distintos que sejam necessários. Nós achamos que existem mais oportunidades de parceria com outros governos no desenvolvimento de estratégias inovadoras, porque o que nós fazemos é o desenvolvimento de talentos e criamos esse tipo de talento que pode trabalhar com eles, porque é o tipo de talento que eles buscam. Isso é para aquele governo que vê o empreendedorismo, os empreendedores como papel-chave no desenvolvimento dos países e como uma solução, e que vejam eles como alguém que pode gerar e criar ambientes de infraestrutura e estrutura de empreendedorismo. A África subsaariana está pensando muito nesse tipo de coisa. Eu acho que a operação deve incluir essa estratégia. Em vários setores, incluem também os mais jovens. E também a economia criativa, ela não consegue sustentar tantos trabalhos assim. Eles estão trabalhando com alguns dos comitês Enactus e os países que estão realmente fomentando o empreendedorismo, eles pensam que os jovens, eles têm o poder de criar o seu próprio trabalho. Perfeito. Eu estou recebendo muitas perguntas aqui, por isso que estou olhando para o lado, com perguntas, comentários, muitas pessoas escrevendo que essa palestra foi muito motivadora, que ela gostou bastante, enfim, pessoas elogiando. E tem uma pergunta pessoal que eu achei interessante, que é como você começou a sua carreira nessa área. That's a great question. Ótima pergunta. Comecei a minha carreira fazendo o que eu faço, porque eu passei por uma experiência muito forte quando eu estava na universidade. Eu estou nessa carreira já por mais de 25 anos, com foco em impacto social, porque eu tive uma experiência incrível na faculdade. Eu passei por um estágio em uma organização governamental no último ano da minha faculdade, no verão, e que abriu os meus olhos para o que poderia ser possível. Eu nunca tinha visto ninguém trabalhar com coisas com as quais eu estava trabalhando. Eu nem sabia que se podia fazer esse tipo de coisa. E eu nem imaginava que se podia ganhar dinheiro fazendo uma coisa dessa, para ser honesta. Isso abriu os meus olhos. Abriu meus olhos e abriu um caminho para a minha carreira profissional. Eu sabia que eu podia fazer uma diferença no mundo e, ao mesmo tempo, ter uma vida incrível. E eu queria só fazer isso. Então, essa experiência transformadora na universidade realmente me colocou nessa estrada para ser uma líder de impacto social. E aí, o caminho dessa minha carreira nos últimos 25 anos, com certeza, ela foi para lá, para cá, e eu tive a oportunidade de trabalhar em uma série de áreas de impacto,
justamente por isso, por conta daquela experiência de universitária que eu tive e da maneira como ela se moldou, eu pude trabalhar em saúde global, desenvolvimento econômico, educação, empreendedorismo e empreendedorismo social. São, na verdade, ações que compõem tudo o que eu faço hoje. Hoje, eu sinto que eu tenho o emprego dos sonhos. Eu estou fazendo o que eu tinha que fazer mesmo nesse mundo. Eu tenho muita motivação, eu acordo todo dia de manhã me sentindo o máximo. Eu tenho esse privilégio de fazer o que eu gosto. Nossa, muito inspirador. Com certeza isso tem muito a ver com o seu propósito de vida, né? Não é uma questão, não é à toa. Você tem skills e propósito de vida alinhados para trabalhar com isso. É muito inspirador ouvir você falando com tanta paixão da sua carreira profissional. Eu vou passar para uma outra pergunta aqui, que é: qual é o impacto que o empreendedorismo social pode trazer na nossa economia? Eu acho que os dados já mostram que o mundo inteiro está olhando para essa ideia de que os empreendimentos sejam responsáveis. Não dá mais para a gente avaliar o sucesso de uma empresa somente com base no seu retorno para os seus acionistas. Isso tem que ser, eles têm que ser responsáveis por todo o impacto que eles causam, de toda a sua cadeia de valor. E também, é claro, no fim das contas, para todas as partes interessadas, os seus funcionários na organização, as pessoas que dependem daquele ambiente, daquela empresa naquele local. Então, o empreendedorismo social é um microcosmo para um trabalho que todas as empresas têm que fazer em termos de criar economias onde essas pessoas vivem. O empreendedorismo social são laboratórios de inovação para aquele trabalho que todas as empresas têm que acabar fazendo, quando nós pensamos no impacto que nós temos nas pessoas e a prosperidade que nós geramos. Acho que a gente só está no topo do iceberg, no que tange o que nós podemos atingir. É claro, os empreendedorismos sociais são coisas de uns 25 anos atrás que essa ideia veio, mas a gente ainda está muito cedo, muito no início da estrada para entender qual que é o impacto que isso vai causar. Mas esses negócios, essas empresas que estão realmente pensando em todo o seu ecossistema, em todo o seu impacto, são elas as que vão ter mais sucesso na geração de riqueza e em tudo mais. Nós vimos já, isso está acontecendo nas empresas B, isso agora está aprendendo em todo o mundo. Vemos muito mais algo que está sendo impactando no multinacional, impactando os governos. Eles agora têm que falar de que maneira eles estão impactando também. Se a gente quer que os negócios realmente cresçam e do jeito que nós vemos tudo acontecer, é através do apoio às empresas que pensam em pessoas, pro planeta e prosperidade. Esse é só um pedacinho de tudo que nós ainda temos a fazer. Muito legal. Vocês têm algum curso específico? Eu estou vendo aqui perguntas dos alunos, algum curso específico, se alguém quiser entrar, mas ainda não quer entrar para a Liga, gostaria de começar nessa jornada do empreendedorismo social, vocês fornecem algum curso online? Sure. So we do not yet have Não, ainda não temos um curso específico que a Enactus possa ter, mas eu estou pensando, viu, numa coisa dessa. Ainda não, mas com certeza tem algumas coisas disponíveis no mundo, você deve achar. Coisas que possam introduzir você ao mundo desse empreendedorismo social. O que nós temos aqui no nosso site são algumas informações que você pode acessar para tentar entender de que caminho você pode tomar para trilhar essa estrada do empreendedorismo social. Mas, claro, é tão legal saber de você que pode, de repente, haver uma demanda para isso, não é? Agora eu vou puxar um pouco para aqui para o Mackenzie. No Mackenzie eles vão ter dois componentes, um é princípios de empreendedorismo e outro é projetos empreendedores.
E em princípios de empreendedorismo, os alunos conhecem um pouco mais sobre as formas de empreender, e uma delas que é trabalhada dentro do componente é empreendedorismo social, então para eles entenderem como funciona e quais são os modelos de negócio para empreendedorismo social. Depois, no outro componente, que é 1 ou 2 semestres para frente, eles vão desenvolver um projeto de negócios, que pode ser um projeto de negócio tradicional ou pode ser um projeto na área do empreendedorismo social. Então, eu não sei quem foi dos alunos aqui que colocou no chat que gostaria de fazer cursos para conhecer mais sobre empreendedorismo social, então saiba que aqui no Mackenzie você vai ter também, faz parte da nossa grade e a gente se preocupa muito com isso, faz parte inclusive da nossa missão, como falamos no começo, e faz parte também do núcleo de educação empreendedora, a gente falar sobre as diversas vertentes que o empreendedorismo tem. Além disso, essa palestra tem todo o interesse para a gente, porque quando a gente participa de projetos como esse, a gente sabe que a gente desenvolve competências socioemocionais muito importantes para o mercado de trabalho. Você, Robin, comentou algumas delas, né? Então, a própria liderança, ou mesmo gestão do tempo, gestão de crise, enfim, são tantas competências que a gente desenvolve ao longo da participação em projetos como esse, por isso que a gente fomenta e gosta que vocês participem para vocês desenvolverem essas competências. E aqui no Mackenzie, a gente tem um programa de desenvolvimento de competências que chama Programa Maxtella, onde a gente registra o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, os alunos que participam dessas atividades podem registrar e ter os créditos por desenvolver competências tanto do âmbito socioambiental, por exemplo, como ética, comunicação, liderança, empreendedorismo. Então, a gente tem algumas competências. A professora Janete, nossa pró-reitora de graduação, que iniciou esse projeto de desenvolvimento de competências socioemocionais aqui na universidade. Eu ainda estou recebendo algumas perguntas, eu parei para falar e não vi mais o que se tem alguma importante aqui, me dê só um segundinho para eu ler as perguntas que a gente está recebendo. Eu recebi uma mensagem aqui de que no curso EAD a gente tem uma matéria de empreendedorismo de impacto social dentro do curso tecnológico de empreendedorismo. Então, também se o aluno quiser fazer, além do curso de graduação aqui, quiser fazer um curso específico, a gente tem no ensino à distância, aqui do Mackenzie existe isso disponível. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu vou ler mais uma pergunta. É possível colocar em prática na sua empresa, ideias inovadoras de uma empresa tradicional? Por exemplo, se eu tenho uma ideia, mas não tenho suporte de uma equipe para isso, até financeiro, a Enactus ajudaria a implementar um projeto dentro de uma empresa que existe, né? Só esse aporte para inaugurar ou implementar uma ideia inovadora que tenha impacto social? Eu acho que é bem promissor poder trazer essa mente empreendedora para qualquer setor, seja agências governamentais, salas de aula ou uma empresa que já existe aí. São competências que nós temos, nós identificamos os problemas, trazemos uma solução, trazemos modelos sustentáveis. Isso é a mente empreendedora. Ela é necessária para nós conseguirmos fazer as mudanças. Eu acho que quando nós temos uma ideia sobre o que é uma solução, nós precisamos pensar, como é que eu sei que essa solução vai funcionar? 2, quem vai se beneficiar dessa solução? E quem é que vai pagar por isso? Eu acho, então, a Enactus, ela não tem um programa especificamente desenhado para pegar uma ideia e implementá-la em uma outra empresa. Mas ela pode ajudar os alunos a desenvolver as habilidades e essa mente empreendedora para tentar fazer pilotos, fazer testes e tentar resolver com uma solução. Para ver se ela realmente funciona antes de implementar no mundo real. Será que eu consigo criar um modelo de negócio que pode ser pago por alguém de fato? São perguntas que vêm dessa mente empreendedora. Seja como um projeto para uma empresa em si ou para um setor dentro de uma empresa que já existe. Esse é o tipo de pergunta que você deve se perguntar. E o inovador, ele tem que fazer essas perguntas. São essas as perguntas que eu acho que nós precisaríamos perguntar.
A Janete está aqui, acho que ela quer fazer uma pergunta. Não sei se era uma pergunta, mais uma complementação. Bem nesta linha do que você está dizendo, Robin, porque eu teve uma época que uns alunos meus estavam estudando empreendedorismo social, né? E numa das atividades, eles estavam precisando várias empresas, várias iniciativas, e tinha uma comunidade muito pobre, né? E aí o empreendedor social, não lembro agora o nome, perguntou assim, por que somos pobres? E as pessoas responderam, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas essa é uma resposta muito simples. Não é porque você não tem dinheiro. E foi trabalhando com a comunidade, né? E aí, o que acontecia? A comunidade, às vezes, saía para fazer compras fora, longe, com atravessadores, e investia e dava todo o seu dinheiro para fora da comunidade, ao invés de se ajudarem e comprarem entre si. Então, a pobreza era muito mais do fato de que de como eles agiam enquanto comunidade do que uma falta de dinheiro em si. Quando eles perceberam isso, começaram a se ver como comunidade, se ajudarem e sair daquela situação de extrema pobreza. E isso exigiu um exercício, que é primeiro perguntar, por que somos pobres? E acho que o questionamento, nós falamos muito da importância, né, das perguntas que a gente tem que fazer, né? E como nós temos que abrir a nossa mente para olhar, às vezes, por outra perspectiva. Então, eu queria ouvir de você, né, como é que a gente pode, os alunos interessados em serem empreendedores sociais, fazer esse exercício de questionar e, ao mesmo tempo, tentar entender os seus problemas de forma mais profunda, porque a resposta porque não temos dinheiro é uma resposta superficial. Isso é algo que a gente precisa exercitar. Como que você acha que nós professores, ajudar os alunos e os alunos tentarem exercitar essa visão mais ampliada para resolver os problemas, que nem sempre vão pelas vias tradicionais. Such a good question. Que pergunta incrível. Se eu tivesse essa resposta mágica para te dar, eu com certeza resolveria os problemas do mundo, mas eu acho que duas coisas aqui vêm à minha mente quando eu penso em responder essa pergunta. A primeira é a seguinte: os empreendedores e os empreendedores sociais, especialmente eles sempre estão olhando ao patrimônio do que toda a comunidade tem. Quais são as forças que nós podemos construir juntos? Quando são empreendedores sociais, quando as pessoas olham os problemas, elas devem conseguir ver as oportunidades. Essa é a mente que é crítica para o sucesso de empreendedorismo em qualquer setor. Nós precisamos dizer quais são o que nós já temos em mãos e quais são as oportunidades que nós temos dentro dessa comunidade que a gente possa realmente usar para construir alguma coisa e para criar valor. A primeira é sempre ensinar com base no patrimônio, ou seja, tudo que nós já temos aqui. Claro, nós temos oportunidades, mas a gente tem que ver o que nós temos em volta, nosso patrimônio. Como é que nós podemos ver valor em tudo que nós já temos? Eu acho que a maneira como nós fazemos as coisas é assim. Eu realmente acredito que a proximidade é a fonte principal da inovação. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que às vezes os alunos pensam assim, que para ser um empreendedor social nós precisamos criar assim uma solução que é muito fora da curva, que nem está na comunidade, está totalmente fora do mundo, mas eu não acredito nisso. Eu não acho que é verdade. Eu acho que nós chegamos com as soluções mais inovadoras para as questões que nós estamos com as quais nós estamos mais próximos. Nós resolvemos problemas que estão perto da gente. Isso é assim para toda a comunidade. Eu digo isso por experiência. Use a sua experiência para chegar na mesa com soluções de verdade. Nós criamos os times, as equipes, nós precisamos ter diversidade. Venham com soluções que, por exemplo, tratem da pobreza, por exemplo. Não adianta você tratar de soluções para a pobreza se não tiver alguém que já passou pela pobreza na sua mesa de negociação.
ou no seu brainstorming. É assim que você vai conseguir trazer uma solução, porque as coisas não podem ser aprendidas somente nos livros ou numa palestra, você tem que viver aquilo. Precisamos das pessoas próximas, pessoas que estão passando pelo problema próximas da sua equipe, e nós precisamos desenvolver na nossa própria vida, independente dessa questão aqui, todos nós passamos problemas. Passamos problemas em diversas fases da vida. A gente tem que pensar, como é que nós solucionamos? Como é que a gente pode sair desse ciclo? E como é que a gente rompe essas paredes que não permitem que a gente faça outras coisas? Muito bom. Eu vou ter que encerrar o chat aqui de perguntas, porque o nosso horário já está estourando, mas eu já vou aproveitar, Robin, você está convidada para continuar o nosso evento aqui. Eu queria apresentar os nossos 2 alunos, o Matheus, do curso de Publicidade, e a Beatriz, do curso de Direito. Eles estão abrindo a câmera aqui para participar, e o nosso professor, Nelson Fragoso, que é o coordenador ali da Liga Acadêmica. Então ele é o professor que orienta a Liga Acadêmica Enactus Mackenzie, e foi quem inspirou muito a gente trazer a Enactus para esse evento, para discutir empreendedorismo social. Então eu queria agradecer o professor Nelson, que está aqui com a gente, a Beatriz e o Matheus, nossos alunos, que tenho muito orgulho de trazer vocês aqui para esse evento, e quero que vocês mostrem para o resto da comunidade acadêmica como que a gente se engaja nos projetos da Enactus. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. Como que eu entro na Enactus? Como é que eu participo? Então, agora é o momento da gente falar como que o Mackenzie se prepara para receber esses alunos que querem participar da Enactus Mackenzie. Matheus, Beatriz e Nelson, muito bem-vindos, muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou falar bem pouquinho, vou falar só que é uma honra fazer parte da colaboração, né? Porque o nosso papel é muito mais de técnico do que propriamente de pôr a mão na massa, né? A gente muito mais fala não, sim, vamos lá, do que propriamente não somos nós que trabalhamos muito, né? Então é um prazer conhecê-la, e vou deixar a palavra com o Matheus e com a Beatriz, e aí eles vão contar um pouco da nossa história. Oi, primeiro, prazer. Eu acho que a Robin conseguiu falar muito bem por que a gente gosta tanto de fazer parte da Enactus, porque a gente fica até horas numa reunião falando sobre o projeto, discutindo ideias. Então, muito obrigado, é um prazer te conhecer. E eu acho que, assim, antes de explicar um pouco a visão do aluno aqui na Enactus, o que é ser um aluno Enactus, o que é ser um Enactor. Então, eu acho importante explicar um pouco como é que começou a Enactus Mackenzie aqui no Mackenzie. Então, a gente começou em 2014, então a gente é um time que já tem um pouquinho de tempo, e a gente não tinha nenhum projeto até então, até que em 2015 a gente desenvolveu um projeto chamado Luz, que a gente conseguiu desenvolver lâmpadas feitas de cana-de-açúcar retiradas da feira. Então, eram luminárias super... eram bonitinhas, as luminárias eram super legais, e a nossa ideia era justamente ajudar ex-moradores em situação de rua, para que eles conseguissem se readequar à sociedade. Mas foi um projeto que a gente gostava bastante, mas não foi muito para frente. Aí até que em 2017 a gente criou o projeto Bambará, que a ideia era, através da comercialização de amendoim, a gente conseguia incluir imigrantes e refugiados no mercado de trabalho. Eles conseguiam gerar uma renda e conseguiam cobrir todos os seus custos que eles tinham, até que em 2020 apareceu a pandemia e a gente não conseguiu mais manter o contato com essas pessoas, porque muito do contato que era feito era presencial, e a gente acabou perdendo contato, alguns mudaram de cidade, então a gente não conseguiu manter isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente percebeu que em 2020, outra problemática surgiu, que foi o problema de evasão escolar. Muitos jovens nas escolas públicas, principalmente aqui no Brasil, deixaram de estudar para procurar um emprego. Como muitas coisas estavam fechadas, a situação do país estava muito difícil, muitos deles saíram para entregar comida ou para procurar outros trabalhos que eram mais interessantes do que a escola.
Por isso que a gente pensou em desenvolver o projeto Rota. A gente começou como Rota 33 e hoje a gente está só encurtando para deixar Rota, que é mais carinhoso, mais fácil de lembrar. E a gente é justamente ajudar esses jovens que saíram da escola para voltar a estudar, voltar a participar da escola, agir na escola e fazer com que eles, depois de saírem da escola, consigam ir para o mercado de trabalho de forma correta, de conhecer o básico de Excel, saber o mínimo de inglês. Então, a gente quer justamente ajudar esse jovem. E um problema que a gente teve em 2020 também, que o nosso grupo ele se reduziu muito. Olhando para trás, a gente tinha um time até que legal, tinha umas entre 10 e 15 pessoas, só que em 2020 a gente reduziu para 3 pessoas. Então, eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem com o empreendedorismo, que é o engajamento, fazer com que o time seja apaixonado pela mesma causa, pelo mesmo problema. E isso aconteceu que a gente deixou escapar. Só que em 2021, quando eu entrei, eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal muito bacana, um pessoal muito legal. A gente conseguiu desenvolver o projeto Rota. E justamente a gente percebeu que o fato de ser Enactor é você conseguir desenvolver todas as habilidades de liderança, gestão de pessoas, de que, cara, vai dar errado e é bom que dê errado, porque se der errado a gente vai aprender e vai saber o que não fazer. Então, a gente quer continuar com isso, com essa ideia de vamos juntar o pessoal e fazer alguma coisa bacana. Mais para frente a Bia vai falar um pouco melhor sobre o que é o Rota, o que a gente faz e como a gente consegue associar o que é Enactus Brasil, consegue ajudar com a gente, mais ou menos isso. E só também para, como foi falado, hoje a gente é uma liga acadêmica. Antes a gente era um projeto de extensão no Mackenzie, a gente não era tão presente na universidade, mas hoje a gente está junto com o nosso professor. A gente está criando uma presença maior dentro da faculdade, a gente está conseguindo crescer com os nossos projetos e, de fato, ter um impacto maior. E também para avisar que na nossa liga acadêmica a gente estendeu para o nosso processo seletivo até dia 17, então, para quem quiser fazer parte do Enactus Mackenzie, sejam bem-vindos. Para quem perguntou aqui como é que faz para entrar, a gente está aqui, a gente pode entrar. Sejam bem-vindos. A gente procura pessoas que são curiosas, pessoas que realmente são engajadas, que querem fazer o bem, que querem mudar o mundo. E mudar o mundo a gente não fala de acabar com uma guerra ou acabar com um problema de um desastre natural. Porque, assim, quem me dera que eu pudesse fazer isso. Mas o nosso mundo, a situação que a gente está hoje, a gente gostaria de mudar o mundo de uma pessoa, pelo menos. Começar com uma pessoa, começar com 2 pessoas, começar com uma família. A gente quer mudar o mundo aos poucos. E acho que é um pouco essa ideia que a gente tem aqui no Enactus, de fazer impacto da forma como a gente tem as ferramentas acessíveis. Então, acho que agora eu passo a palavra só para a Bia para falar um pouco do que a gente faz com Rota. E obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde especial para Robin, estou muito feliz de poder estar participando aqui, uma boa tarde também para o nosso professor orientador, o Nelson, que graças a ele, muito dele que a gente está aqui, ele falou que a gente virou uma liga, então isso foi uma realização muito grande para o nosso time, a gente está muito feliz de estar cada vez mais fazendo parte da universidade, que já tem um caráter filantrópico, né? E falando um pouquinho mais do Rota, que é o nosso projeto atual, como o Matheus já disse, a gente foca nesses jovens de ensino médio, jovens que possam estar no período de jovem aprendiz, que a gente tem aqui no Brasil, e que, por conta da educação deficitária, principalmente por causa da pandemia, que a formação acabou faltando muitos elementos, eles saem do colégio sem conseguir uma capacitação, a gente viu esse problema. E no início do Rota, a gente tinha um site, esse site também tinha um blog em que a gente escrevia textos com dicas de como os jovens poderiam se portar numa entrevista de emprego, dicas de mercado de trabalho, e nesse site a gente tinha um simulador de entrevistas. Nesse simulador de entrevista, a pessoa se inscrevia e poderia fazer uma simulação de entrevista com um membro.
a gente acreditava que essa é a melhor forma de se conectar com esses jovens. Só que durante a pandemia, além do fato da gente estar mais distante, a gente não conseguiu se conectar com eles da melhor forma. Então, a gente viu que essa não era uma solução em que os jovens estavam conseguindo se sentir conectados e impactados com o nosso projeto, né? Isso é muito importante a gente ouvir esses jovens, ver o que eles têm para falar, quais são as necessidades realmente deles, né? Que até que eu já ouvi falar da questão de você ser apaixonada pela solução e pelo problema. Você tem que ser apaixonada pelo problema para problemático, para você adequar sua solução a isso, e não simplesmente impor o que você acha que serve para aquele problema, né? Então, para ter esse contato com os jovens, a gente conseguiu, através de editais que a gente participou, conversar com eles. A gente participou de 2 editais com o Projeto Rota, o edital da Unilever e o edital da Standard Chartered. Os 2 a gente ficou super feliz por ter passado e a gente conseguiu realizar ações em instituições, ONGs com jovens em situação de vulnerabilidade. E a gente conseguiu, pela primeira vez do projeto, conversar com esses jovens, ver o que eles tinham para falar, dúvidas, e isso foi um aprendizado gigantesco, porque quando você fala com o seu público-alvo, você vai adequando a sua linguagem, você vai vendo do que eles precisam, você vai vendo como eles podem receber aquela informação. Né? Além disso, outros aprendizados que a gente teve também foi participando do ENEB, em 2022, que foi o Evento Nacional Enactus Brasil. E participando do ENEB, a gente viu o quanto é gigantesca a Enactus. Só no Brasil, no mundo inteiro, então, como o Robin estava falando, é gigante. Então, quando a gente conseguiu ter contato com esses outros times, a gente vê o tanto que a gente pode impactar, de times que surgiram pequenininhos como o nosso, mas que hoje em dia mudam a realidade de muita e muita gente. Então, tudo isso inspirou a gente. E, atualmente, o Rota, nós estamos com a missão de transformar o Rota numa plataforma em que a gente possa oferecer trilhas de aprendizados para capacitar esse jovem para entrar no mercado de trabalho. Então, nessas trilhas, a gente pensa em módulos de hard e soft skills. Hard skills como questão de pacote de Excel, algumas informações de lógica e também a questão de soft skill de como se portar nesse mercado de trabalho e, além disso, voltando para o primeiro tópico, como montar o seu currículo, a questão de você ter acesso ao LinkedIn, que hoje em dia aqui no Brasil é uma plataforma importante, fora do Brasil também. Então, e paralelamente a isso, nós conectarmos empresas, conversarmos com essas empresas, vermos a necessidade dela para uma vaga de jovem aprendiz, e quando esse jovem terminasse esse módulo, esse jovem de escola pública que está em situação de vulnerabilidade, terminasse esse módulo, ele poderia ir para ele teria uma entrevista de emprego nessas empresas, porque essas empresas já saberiam que esse é um jovem que possui essa capacitação, e já possui essas habilidades que nós queremos oferecer para eles. Então, essas empresas já estariam abertas para ouvi-los e ver se eles conseguem uma vaga ou não, mas seria essa entrevista de emprego. Então, isso é que a gente pensa em atuar nisso, né? Agora eu passo novamente a palavra para o Matheus. Obrigada. Não é, exato, eu acho que a Bia falou muito bem o que a gente faz no Rota e o que a gente consegue aprender não só com o projeto, mas como pessoas. Eu acho que a Enactus é uma oportunidade que a gente tem como estudante de desenvolver habilidades que a gente nunca tinha pensado, que é extremamente diferente você abrir um vídeo no YouTube e ler um livro sobre liderança ou sobre como trabalhar fazer um trabalho em grupo, só que, cara, aqui a Enactus a gente faz na marra isso, a gente vai lá e faz, e a gente consegue aprender de fato a gerir um time, entender quais são os problemas de cada um, de não passar muita tarefa, ou entender de fato qual é o ponto onde a gente consegue trabalhar melhor de cada um. Que a gente consegue desenvolver as pessoas, não só os projetos, mas as pessoas. A gente consegue, a gente treina a falar em público, fazer apresentação. Então, de fato, a Enactus está sendo uma escola para mim, falando como o Matheus, de como aprender a me portar, a falar com os professores, a falar com a universidade. Então, a Enactus está sendo uma escola, de fato, para mim, para aprender sobre tudo. E também
o fato da Enactus ser uma entidade global, a gente tem no Brasil, eu nunca tinha pensado que eu poderia estar conversando com pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, pelo simples fato de compartilhar a vontade de fazer o bem, de gerar um impacto positivo na sociedade. Então, isso é muito bacana, isso é algo que eu só tenho a agradecer a Enactus. E, de verdade, eu acho que isso é o que a gente gostaria de falar sobre o que é ser um Enactor, pelo menos aqui no Mackenzie. E a gente gostaria só de encerrar, assim, para falar uma frase de efeito, que a gente gosta de frases de efeito, que é o Thomas Edison. Sempre falavam para o Thomas Edison que ele testava e só errava. E eu acho que é um pouco do que a gente faz aqui na Enactus, pelo menos com o Projeto Rota, que a gente errou bastante, só que a gente tenta acertar ao máximo, que eu não falhei, eu apenas encontrei 10 mil maneiras que não funcionaram. Então, justamente, a gente sabe o que não fazer com Rota, então a gente só vai testando e ver se dá. E, de verdade, todo o processo é extremamente gratificante. Fazer parte da Enactus, conhecer todo mundo que faz parte do nosso time é extremamente gratificante, porque a gente conhece pessoas do bem, pessoas alegres, divertidas, que estão engajadas para mudar, mesmo que seja só um pouquinho. Então, eu acho que vale a pena fazer parte da Enactus e também fazer um convite não só para a Enactus, mas para todo mundo que realmente se interessa em fazer um impacto, mudar a comunidade que vive, de juntar seus amigos, juntar a galera e falar assim, cara, vamos aplicar essa ideia, vamos fazer diferente. E seja pela Enactus, seja por vocês mesmos, eu acho que vale a pena, que eu acho que, assim, quando a gente pensa em impacto social, a gente não pensa em concorrentes diretos, porque está todo mundo fazendo bem. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente quer trazer para vocês. E fica o convite também para fazer parte da Enactus Mackenzie, processo seletivo aberto até dia 17. E muito obrigado. Matheus, Beatriz, Nelson, muito obrigada. Acho que o que ficou faltando primeiro, parabéns. Acho que ficou faltando a gente falar como que eles podem se inscrever no processo seletivo. De que forma? Isso, eu coloquei no chat, eu vou colocar novamente, eu coloquei o link, é um link em que vai dar para uma página onde tem o link das nossas redes sociais e o link do formulário do nosso processo seletivo. Vocês também encontram a gente no Instagram como @EnactusMackenzie e @ProjetoRota33, que ainda tá. Então, vocês encontram a gente lá. Eu vou colocar novamente aqui no chat o link para vocês terem mais informações sobre isso. E qualquer dúvida pode chamar a gente, viu? Vai ser um prazer receber todos vocês e a gente está à disposição. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Perfeito. Eu queria avisar que o nosso link para pesquisa de satisfação desse evento e registrar a presença de vocês, alunos que estão acompanhando de forma virtual, o evento já está disponível no chat, então, por favor, não deixem de preencher. Eu queria passar a palavra para a Robin, caso ela queira fazer algum comentário final aqui do evento. A gente está, nesse momento, encerrando, então, Robin, fique à vontade. Well, I first want to just say thank you. Primeiro, eu quero dizer obrigada para Matheus, para Beatriz, professor Nelson, pela inspiração incrível que vocês trouxeram para a gente hoje e por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês incorporam a visão da Enactus e estão usando isso de uma forma tão poderosa. Eu estou saindo ainda mais inspirada por causa da sua liderança. Então, muito obrigada por isso. E as últimas palavras que eu queria dizer, o Matheus trouxe uma citação do Thomas Edison muito importante, muito interessante. Eu vou fazer uma citação que eu gosto muito de uma antropóloga americana, Margaret Mead, ela dizia: nunca duvida que um pequeno grupo de pessoas apaixonadas por algo possam fazer uma diferença. É a única coisa que já fez diferença. A mudança que nós fazemos no mundo, e eu estou vendo todo mundo balançando a cabeça, a mudança que nós fazemos no mundo tem a ver com pessoas. É por isso que nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos comprometidos com isso no longo prazo. E a gente precisa de experimentação, precisa de proximidade, precisa aprender.
e precisa de vontade. E eu sei que graças à liderança que nós temos na tela hoje e da liderança que todos vocês estão trazendo para o Mackenzie, nós vamos resolver os maiores problemas do mundo. Nós vamos criar um mundo onde todas as pessoas conseguem prosperar. E eu tenho muito orgulho de andar ao lado de vocês no desenvolvimento de líderes que vão mudar o mundo. Então, muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, pelo trabalho que vocês fazem cada dia tentando tornar o mundo melhor. E muito obrigada pelo tempo que eu pude passar com vocês aqui hoje. Nós é que agradecemos, Robin, a sua palestra foi espetacular, você me inspirou pessoalmente, então, muito obrigada pela sua participação aqui. Queria passar a palavra para a professora Janete, para a gente fazer o encerramento do evento. Eu só tenho a agradecer, as minhas expectativas foram superadas, e eu fico emocionada de ouvir os nossos alunos ao seu lado e mostrando o seu melhor e esse entusiasmo e essa vontade, né, que eu acho que assim, quando contamina, né, o jovem, é para o resto da vida. Então, realmente, vocês nos dão orgulho, né? E acho que vocês vão inspirar muitos jovens que ouviram vocês e que vão ouvir depois no YouTube, né? A nossa aula máquina vai ficar disponível, né? E, Robin, você ajudou nesse processo de encantamento. E acho que se tem alguma coisa que a gente pode passar de mensagem para os jovens é a esperança. Né? Esperança, sim, tem pessoas muito bacanas fazendo coisas muito legais e o mundo está povoado delas. E que bom que vocês são pessoas que estão fazendo isso. E vocês, jovens que estão nos ouvindo, também podem fazer essa diferença. E é essa esperança que nos move, uma esperança que não é de espera, né? Mas é a esperança de que, assim, olha, não desanimem, é possível. E se a gente está no caminho das possibilidades e tem os meios, aqui na universidade, nós temos toda uma estrutura que pode ajudar você a se desenvolver nessa direção. Então, aproveitem. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Paola, por mais essa organização maravilhosa, esse momento que você trouxe aqui para a gente, para os nossos alunos, para os nossos professores. E não termina aqui, ainda temos o período da noite, que nós vamos também voltar com uma discussão fantástica. Então, acho que se um pouco contaminou de manhã, agora à tarde, à noite a gente fecha com chave de ouro todo esse processo. Muito obrigada a vocês, professores, a vocês, alunos, coordenadores, diretores que nos acompanharam até aqui. E fica o meu abraço a todos e até daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Você está muda, Paola, você está muda. Eu vou fazer um comentário aqui, eu vi que os alunos estão aguardando o link, o NPDA vai colocar o link correto aí no chat para vocês, acho que eles acabaram colocando o link errado, então espera só mais um minutinho que eles vão colocar o link da presença daqui a um pouquinho para vocês. Queria agradecer formalmente os nossos alunos, Matheus e Beatriz, que abraçaram esse evento e vieram dar as caras para toda a universidade. A gente tem muito orgulho do grupo de vocês, então que vocês prosperem, tenham muito sucesso nas próximas atividades que vocês vão desenvolver com a Enactus, em parceria com a Mackenzie. Nelson, de novo, obrigada pela parceria de sempre, por trazê-los aqui conosco. Eu vou aproveitar o gancho da professora Janete, o evento não termina aqui, agora a gente faz uma pausa, a gente retorna às 19 horas, e à noite a gente tem 2 palestrantes muito interessantes, que é o Mauro Schneidman, ele escreveu um livro que chama Quem Disse que Você Não Pode Mudar o Mundo, então ele fala muito sobre propósito e felicidade, que acho que foi uma coisa que me chamou a atenção na fala da Robin, como o propósito dela está alinhado e por que ela é tão feliz na carreira dela. À noite ele vai falar um pouco mais sobre isso, propósito e felicidade, de como a gente também, o empreendedorismo social se encaixa muito bem aí em diversas formas. E depois do Mauro, a gente vai trazer a Júlia Pavan, que é presidente da Federação Paulista de Empresas Juniores, e ela vem falar para vocês qual a importância do empreendedorismo jovem e da liderança jovem no Brasil.
vai trazer muitos cases, inclusive das nossas empresas júniores aqui do Mackenzie. Então, aguardo vocês às 19 horas, acho que o link já está correto, aqui eu estou acompanhando o YouTube no outro computador, o link já está correto. Então, é isso, ficamos por aqui, nos encontramos de novo às 19. Muito obrigada a todos vocês.